Boa noite, graça e paz, amém. Eu estava com saudades de poder estar ministrando aqui. Eu agradeço mesmo esse tempo que o Senhor preparou. Estou feliz, trêmula, como diz a Eloíde, né? Não tem como nós não ficarmos diante dessa responsabilidade. Mas é o Espírito de Deus que fala conosco, amém? É o Espírito do Senhor. Como o pastor Vanderlei falou, né? A gente está numa correria por um tempo aí, mas não foi difícil preparar essa palavra para hoje, porque eu já tinha essa palavra. Quando ele me falou, o Senhor falou, é isso, é o que você está vivendo. E eu quero compartilhar com vocês, amém? É uma forma de estudo, uma forma de ministração, de pregação, que a palavra ela chega até o teu coração da maneira que for da vontade do Senhor, amém? Eu quero falar um pouquinho sobre surpresas. Eu nasci dia 14 de novembro de 1974. Faço 50 anos esse ano, daqui a pouquinho. Novembro, 50 anos. Quando eu nasci, a minha mãe tinha 21 anos, meu pai, 24. Eles moravam em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Meu pai tinha se formado na aeronáutica e foi enviado para trabalhar lá em Canoas, na base aérea de Canoas. E foram 2 anos que eles me desejaram, né? Queriam engravidar, e 2 anos de casamento, minha mãe engravidou. E naquela época não tinha ultrassom, né? Quem é dessa época? Vocês lembram? Não tinha, saber sexo. Você não é, né, Vanderlei? Ele era com a cara assim, mas não tinha. Então, não sabia. A mulher ficava grávida e ela aguardava 9 meses para saber. Na hora de nascer, é um menino, é uma menina. Era uma surpresa, era algo assim. E a minha mãe disse que quando ela engravidou de mim, ela tinha certeza no coração dela que era uma menina. E ela, mesmo sem saber, mesmo sem fazer ultrassom, ela fez rosa, comprou as coisas assim, muito voltadas para a menina. E quando eu nasci, é uma menina. Quando eu estava com 7 meses, minha mãe engravidou de novo. Fala a verdade. 7 meses, eu era um bebê. Minha mãe engravidou. E aí, ela disse que ela tinha certeza que era um menino. Fez tudo azul. Mas não tinha ultrassom. 9 meses ali, naquela expectativa. É um menino, né? Já ter Simone, é um menino. E quando chegou o dia do nascimento, uau! Era uma menina. E a minha mãe falou assim, que tudo era azul. Naquela época não se fazia como hoje, chá revelação, não tinha chá de bebê antes. O chá era de apresentação de criança. Então o que salvou é que depois que nasceu, que reuniu as amigas para poder levar presente, que antigamente era assim. Para quem não sabe, não existia esse chá de bebê, esse chá revelação. Então foi o que ajudou minha mãe, o que salvou. Mas aí nasceu a Silvânia, minha irmã, uma pessoa incrível. A irmã que eu mais amo, só tenho ela. Ela é maravilhosa, então temos pouco tempo de diferença, né? 1 ano e 4 meses. Quando eu estava com 1 ano e 4 meses, minha irmã nasceu, crescemos muito juntas. Somos muito parceiras, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso, era uma surpresa, né? Antigamente a gente vivia muito assim, em questões de surpresas das coisas, porque não havia tecnologia. Deus me fez lembrar de algo tão interessante. Hoje, você sabe o tempo, se você quiser saber, eu vou programar uma viagem domingo. Você pode ir lá, está aqui no celular. Olha, a previsão do tempo é essa. E é certeiro, a gente tem satélites. Nós temos uma tecnologia que nos dá essas condições. Mas eu me lembro que quando eu era criança, a gente ficava esperando o Feliz. Vocês lembram do Feliz? Piriri e pororó. Vocês não lembram? SBT, lembra? Ele dava as notícias do tempo.
né? Era um repórter que tinha lá. Só que, gente, ele falava, vai ser sol. Ele era muito engraçado, sol e tal. A gente saía sol. Gente, surpresa, chovia horrores. Né? Não tinha, era surpresa, não tinha como você acreditar. Ele falava lá. E no final, procura lá no YouTube, você vai ver, era muito engraçado. Né? Chuva, dia que ele falava, vai ter chuva. Gente, abriu um sol. Em São Paulo, a gente tinha que sair assim meio que prevenido, né? Morava lá, então a gente vivia muito de surpresas. Era um tempo assim, que o futuro era meio que um mistério para todo mundo. Era uma coisa assim meio... Não é que hoje mudou porque a gente tem muita tecnologia, está tudo na nossa mão. E é muito legal isso, gente. Eu sou completamente tecnológica, eu amo tecnologia. E eu acho muito legal, só que a gente perdeu um pouco dessas surpresas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aquela coisa do, o que vai acontecer? O que será que vai ser? Nós acabamos perdendo. Hoje, para você surpreender uma criança, gente, porque eles têm tudo, está tudo aqui. Às vezes você fala assim, vou comprar um presente para a criança. Mas você fala assim, será que isso vai ser surpreendente para ele? Porque eles estão tão assim, cheios de informações, né? Mas eu estou vendo hoje em dia que as crianças estão necessitando de coisas simples, básicas. Né? Hoje de manhã, eu brinquei com um paninho com as minhas crianças. E eles amaram ficar balançando paninho. Sabe? Coisas assim. Porque são coisas simples. Né? Eles ficaram surpresos com aquele monte de paninho colorido lá. Mas nós estamos vivendo num tempo em que a gente perdeu um pouco essa coisa de ser surpreendido. Né? De criar uma expectativa. Natal, marquei uma coisa aqui que era interessante. No Natal, o meu pai e minha mãe, eles faziam questão de esconder os presentes. Eu vivi tudo isso, sabe, gente? Esse lúdico, assim. Aí, na noite de Natal, a gente ia dormir. Aí, dava meia-noite, eles iam lá, acordavam a gente. Aí, né? Tava lá, só que eu não sabia. Não era que nem hoje, que a gente vai na loja e a gente compra o presente com a criança, não é assim? Toma. Já está aqui o seu presente. As crianças escolhem. Não, quem escolhia era o meu pai e minha mãe. Era surpresa. E era uma delícia, gente, aquela surpresa de chegar à noite de Natal e estar lá. Algo que eles escolheram para nós. Então, eu vivi muito isso. Essa questão das surpresas. E hoje, eu vim falar aqui para vocês. Quando o Senhor falou comigo, essa mensagem... Eu queria dizer para vocês que nós temos um Deus que ainda age na vida dos seus servos com surpresa. Amém? Nós temos um Deus que nos surpreende. Esses dias fazia muito tempo que eu não andava de ônibus, muito tempo mesmo. Eu não sei porque eu falei assim, eu tinha que ir numa formação lá na Unisal. E eu falei assim, eu fiquei com medo de não ter lugar para deixar carro, eu não conhecia muito lá. Eu deixei o carro lá na cidade, lá no Tablô, e fui de ônibus. E eu estava no ônibus, e eu vi uma pessoa conversando, e a pessoa falava assim, eu estou precisando de algo que, sabe, que mexa com a minha vida, que me surpreenda. Eu escutando a pessoa falando, ela estava entediada com a vida, com as coisas, com o dia a dia. E eu ali, ela falando no telefone. Não, eu preciso que aconteça alguma coisa para surpreender, eu estou entediada. E muitas pessoas estão vivendo assim. Mas eu volto a dizer para você, nós temos um Deus que ainda nos surpreende. Amém? Você pode falar isso para quem está do seu lado? A vida com Cristo, fala para ele assim, a vida com Cristo é surpreendente. Jesus, ele surpreendia as pessoas. Jesus, ele surpreendia tanto aqueles que o seguiam, quanto aqueles que eram opositores dele. Jesus era uma pessoa que surpreendia. Veja bem, queridos, quando você lê as parábolas, você lê as mensagens de Jesus, os ensinos, o filho pródigo. Você acha que o filho pródigo esperava ser recebido com uma festa? Você acha que na cabeça dele pensou, meu pai, eu fiz tudo isso e meu pai vai fazer uma festa para mim? Olha que surpresa para quem estava ouvindo. Vamos nos imaginar, né? Jesus contando essa história. Contação de história. Educação infantil.
E Jesus contando, o filho pegou tudo que tinha, foi embora e tal. Ele perdeu tudo, dissolutamente. Quando ele viu que estava ali comendo bolota de porco, ele falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou falar para ele assim, ó, que seja tratado como um dos seus empregados. Irmãos, ele não imaginava. E nem quem estava ouvindo, porque nós, o que nós falamos? Esse pai vai castigar esse filho. Não é assim? Do jeito que ele fez, perdeu tudo, saiu desse jeito. Mas olha o que Jesus faz. Ele conta para as pessoas, o pai recebeu o filho com uma festa. Gente, olha que surpresa maravilhosa. O pai faz uma festa. E Jesus então surpreende os seus espectadores, surpreende aqueles para quem ele está falando, contando a respeito de Deus. Que Deus é aquele que surpreende, não é como nós imaginamos, como nós pensamos. E eu quero aqui rapidamente, porque gente, eu fiz tanta anotação, essa mensagem já está há muito tempo comigo, é algo assim que eu já estudei e eu já vivi. E eu já li de novo, é algo que está muito no meu coração. Mas a palavra de Deus, lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Queridos, por mais que eu ore, por mais que eu busque, por mais que eu estude, por mais que eu conheça a palavra, eu jamais vou conseguir alcançar os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, porque eles são surpreendentes. Então a palavra de hoje, o Deus que surpreende. O Deus que surpreende. A gente vive diversas situações na nossa vida. Se nós formos perguntar aqui, cada um tem uma história. Mas eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar, ou você mesmo viveu, situações onde que parecia que tudo tinha acabado, tudo acabou. Nós não encontramos mais saída. E aí o Senhor vem e fala, não acabou não, é só o começo. Já viveu isso? É só o começo. Existem situações que a gente olha que parece que aquele vaso se quebrou, a nossa vida está quebrada. E aí vem Deus dizendo assim, eu vou te surpreender. E Ele começa a ir colando os cacos, fazendo novo, refazendo, tratando. Às vezes a gente ouve como eu ouvi. Simone, você tem uma síndrome. Você não ovula, você nunca vai engravidar. E não foi de um, não foram dois, não foram 3 médicos. E aí vem Deus e me surpreende falando, olha, eu sopro vida no seu ventre. Eu te surpreendo. E eu fui muito surpreendida. E eu acho que eu falo assim, Deus me conhece, porque como eu fui criada muito cheia de surpresa, e eu gosto disso, eu creio muito nesse Deus que surpreende. E aí Deus veio mesmo assim, me surpreendendo e falando assim, olha Simone, é assim. Está aí todos esses exames aí. Está aí todos esses documentos que você tem, que eu tenho guardado lá. Antimileriano, que é um hormônio que você testa, né, na mulher, que diz o nível de ovulação, ou a idade fértil da mulher, vamos dizer assim, né? Acho que é um marcador de idade, de fertilidade. Não é isso, Bruna? Ela está fazendo, conhece. Está ali confirmando. É um marcador. Gente, o meu exame antimileriano é uma coisa, é 0,0. E aí Deus vem e fala, eu mudo essa situação. Então a gente precisa entender que Deus, Ele quer nos surpreender. Deus gosta, eu aprendi isso com o Senhor na minha caminhada, que eu tenho um Deus que gosta de me surpreender. E eu queria falar aqui com vocês
áreas, vamos dizer assim, 4 maneiras de como Deus nos surpreende. Amém, queridos? Primeiro, Deus nos surpreende pelas suas escolhas. Nós temos uma maneira de enxergar as coisas. E quando nós vamos fazer escolhas, a gente sempre vai olhar o mais bonito, o mais inteligente, o mais capacitado, o mais. Nós somos assim. Nós temos essa maneira, o nosso olhar é esse. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que as escolhas de Deus, elas são diferentes. Ele tem um olhar diferente. Ele olha onde nós não conseguimos olhar, ele enxerga onde nós não conseguimos enxergar. E tem um exemplo clássico, né? Que é o exemplo de Davi. O pai de Davi não o enxergou. Os irmãos não o enxergaram. Não o escolheram, mas Deus o escolheu. Para derrotar Golias e reinar sobre Israel, Deus escolhe um menininho. Um rapazinho, pequeno. Ele escolhe. A palavra de Deus diz lá em Salmos 89, 20. Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo com o azeite sagrado. Deus fala, eu escolhi Davi. Deus escolheu. Atos 13, 22 diz assim: depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito dele. Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Eu encontrei, eu achei. Deus escolhe, irmãos. E se eu for ficar aqui falando sobre isso, a gente poderia falar aqui a respeito de Deus que escolheu um enganador e trapaceiro para fazer dele pai de 12 tribos de Israel. Amém? Jacó era assim. Ele escolheu um homem na prisão para fazer dele governador do Egito. Ele escolheu um gago, uma pessoa, né? Tem pessoas que falam que é gago, tem outros que falam que ele tinha uma dificuldade para falar, não sei, ele tinha a boca pesada, que é Moisés, para ser quem? O líder. O ser humano não escolheria Moisés, mas Deus escolheu. Vocês estão entendendo? Amém? Deus nos surpreende com as suas escolhas. Ele escolheu uma mulher moabita para fazer parte da descendência do Messias. Ele escolheu um perseguidor para fazer dele um apóstolo dos gentios. E eu vou dizer para você aqui, ele me escolheu. Ele me escolheu. Ele me escolheu. Queridos, se eu for falar para vocês, e um dia, acho que em uma das pregações eu falei, eu não me escolheria, porque eu não olhava para mim e via algo que eu poderia falar assim, não, ela vai pregar a palavra do Senhor, ela vai... Eu não me escolheria, mas Deus me escolheu. Deus me escolheu. Sabe, eu sou aquela aqui na escola, porque na minha época era assim. Eu era a gorda baleia, saco de areia. E quantas vezes eu ouvi isso? A musiquinha, eu estava na escola e estava ali, gorda baleia, saco de areia. Eu era a galinha de macumba, por causa da minha cor. Eu era a macaca gorda. Gente, eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo isso. Mas Deus me escolheu. Me escolheu para vir aqui hoje, falar para você, falar para quem está nos ouvindo lá no YouTube. É em Portugal que está chegando? Lá em Portugal, para dizer para você que Deus nos surpreende. Ele me escolheu para pregar a palavra dele e dizer isso, que Ele é Deus que faz. Que escolhe, é Ele que escolhe. E quando Ele escolhe, quando Ele separa, irmãos, nem eu mesmo poderia ir contra Deus. Nem eu mesmo posso, porque Ele me escolheu. Então Deus nos surpreende. E nós precisamos estar atentos a isso. Você tem na sua casa, eu vou dizer isso aqui de forma profética, um filho e uma filha escolhido por Deus, escolhida por Deus. Que talvez hoje você olhe e fale, não sei o que vai ser esse menino.
Não sei o que vai ser dessa menina, mas eu quero dizer que ela é escolhida de Deus, é escolhida por Deus, e vai te surpreender. O meu filho vai me surpreender, a minha filha vai me surpreender, porque é Deus que escolheu, foi Deus que escolheu. E Ele escolhe, irmãos, Ele nos surpreende pelas suas escolhas, amém? Ele nos surpreende. Segundo, Deus nos surpreende com a solução de problemas. Que coisa tremenda esse Deus. Deus nos surpreende com a solução de problema. Todos nós enfrentamos problemas, só eu. Dificuldades, situações que vêm assim, numa hora que a gente está esperando. Problema financeiro, problema familiar, enfermidade. E é nessa hora que nós precisamos confiar nesse Deus que surpreende. A gente precisa entender que Deus nos surpreende com a solução de problemas. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Fala comigo assim, infinitamente mais. Fala para quem está do seu lado, infinitamente mais. Ele não entendeu ainda, fala de novo. Infinitamente mais do que tudo, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus nos surpreende. E eu me lembro, irmãos, quando eu conhecia Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tinha um pastor lá em São Paulo, um senhor muito sábio, tinha muito amor por aquele pastor. Hoje ele já não pastoreia mais, já está bem de idade mesmo. E ele falava assim: Simone, lembra de uma coisa, Deus é um Deus criador e é um Deus criativo. Ele faz do jeito dele, e Ele não faz da mesma forma sempre, Ele tem o jeito dele de agir. Ele resolve as coisas do jeito dele. Você não precisa ficar falando para Deus como Ele tem que fazer. Ele é criativo. E é verdade, irmãos. Deus é um Deus criativo. Nos meus estudos eu anotei algumas passagens aqui, eu não coloquei no... Mas se você quiser anotar, Atos 12, 7 a 10, a Bíblia diz assim, que para tirar Pedro da prisão, Deus enviou um anjo e as portas se abriram. Uau! Atos 16, 25 e 26, para tirar Paulo da prisão, Deus enviou um terremoto perto da meia-noite. Os dois não estavam na prisão, mas com Pedro foi de uma forma, com Paulo foi de outra. 1 Reis 17 diz assim, que para ressuscitar o filho da viúva, Deus usou o profeta Elias, que se deitou 3 vezes sobre o corpo do menino. Já em 2 Reis, capítulo 4, 33, diz que para ressuscitar o filho da sunamita, Deus usou o profeta Elias, que se deitou apenas 2 vezes. Deus faz do jeito dele. Para curar o cego Bartimeu, Jesus apenas disse o quê? Vê. Lucas 18, veja. Para curar um cego de nascença, Jesus cuspiu no chão, fez lodo e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Vocês estão vendo? Deus tem as suas formas de agir e Ele nos surpreende. Deus nos surpreende com as suas soluções. Deus nos surpreende. A gente precisa estar atento a esse trabalhar de Deus, porque ainda hoje, Deus surpreendeu você e de repente você nem viu. Ele solucionou, Ele fez coisas que você ainda não enxergou, que você não viu que era uma solução. Mas abra o teu coração para enxergar o trabalhar de Deus, porque Ele continua nos surpreendendo. Amém, igreja? Fala para quem está do seu lado, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Você crê nisso? Você crê? Você está falando isso com fé? Sérgio, Deus vai te surpreender. William, Deus vai te surpreender. Yara, Deus vai te surpreender.
Deus nos surpreende. Terceiro, Deus nos surpreende pela sua fidelidade. Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Eu marquei uma coisa aqui que eu esqueci, gente. Eu marquei o que era o significado de surpreender. Ainda em tempo. O que quer dizer surpreender? Surpreender significa causar surpresa, pasmar, espantar, desconcentrar, abismar, ficar surpreso. E aqui eu estou falando para você que Deus já nos surpreende pelas suas escolhas, Deus nos surpreende com a solução dos problemas, Deus nos surpreende pela sua fidelidade. Deus é fiel. Às vezes nós buscamos fidelidade em pessoas, situações, mas o ser humano é falho. Nós somos falhos. Eu já falei com alguém em relação à fidelidade. Você deve ter falhado também. Porque fidelidade, o significado de fidelidade não está aí. É constância nos compromissos assumidos com o trem. Isso é fidelidade. Você ser constante nos compromissos que você assumiu. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Isso é ser fiel. E Deus é fiel. Ele é leal, Ele é confiável, Ele é honesto, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Isaías 43:2 diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Eu fico com essa fidelidade. O início, o verso A, que o ponto A. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Isso é fidelidade. Deus está conosco, não importa onde. Ele é fiel, Ele está. As águas parecem que vão nos submergir, parece que situações vêm querendo nos sufocar, nos afogar. Mas eu creio que Deus está ali comigo. A fidelidade dEle me surpreende. Podem todos me abandonar, mas Ele não me abandona. Eu creio nessa palavra. Amém? Salmos 23:4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal, perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ele é fiel. E Deus se mostra fiel de diversas maneiras, irmãos. Segura a mão de quem está do seu lado aí. Deus demonstra sua fidelidade colocando pessoas ao teu lado. Sabe, a mão dessa pessoa segurando aí é a mão de Deus. Deus demonstra a fidelidade, Ele coloca pessoas, Ele mostra pessoas, para nós sermos fiéis e para essas pessoas serem fiéis conosco. Em diversos momentos, irmãos, vocês sabem, tem 4 anos que a gente tem vivido assim, uau, né? Desde que o Sérgio adoeceu, mas ele está bem. Amém? Eu vejo a fidelidade de Deus. Ele está bem, está indo até para São Paulo sozinho agora, está chique. Tirou cartão do idoso, agora é assim, tirou o cartão do idoso, tinha que fazer um exame lá em São Paulo, e eu tinha que trabalhar. Sérgio, tem que... Não, foi lá, tirou passagem de graça, é 85 centavos para embarcar, é isso? Não, é 6 e pouquinho. A passagem para São Paulo é 80 reais, mas com o vale idoso você paga 6 reais. Aí foi, fez o exame, pegou o ônibus lá, voltou. Tá chique. Deus não é bom, gente? Está se sentindo. Né? Está se sentindo. Ele falou, Mônica, eu posso ir até para Ubatuba. Eu falei, é? O rapaz lá falou que eu posso ir para qualquer lugar, eu posso ir até para Ubatuba. Eu falei, que legal. Fidelidade de Deus, irmãos, eu vejo a fidelidade do Senhor, o cuidado dEle, porque só quem viu esse homem ali morrendo, pressão 27,
que eu não acreditei. Eu falei, ele vai explodir. E o Senhor faz, Ele é fiel. Ele segura nas nossas mãos. Para terminar, 2 Timóteo 2,13. Diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ainda, mesmo quando eu sou infiel, ainda, se eu for, Ele permanece fiel a mim. Que coisa tremenda, irmãos. Isso me surpreende. Porque nós, como seres humanos, eu sou fiel para quem é fiel comigo. Não é assim que nós somos? Nós somos assim. Fez para mim, eu falo. Irmãos, Deus não é assim. O Senhor não é. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel em tudo. Ele é fiel. Creia nisso. Saiba disso. Seja surpreendido por essa fidelidade. Quando você estiver passando por aquela situação assim que está te afogando, ou o fogo, né? Que ele fala assim, quando através do fogo, são situações assim que você não vê saída, saiba que o Senhor está ali com você. Ele é fiel. O quarto e último. Deus nos surpreende pelo seu amor. Deus nos surpreende pelo seu amor. Como é bom ser amado por Deus. Você é amado? Você sente esse amor? Irmãos, o amor do Senhor, Ele nos constrange. É algo assim, a gente não consegue explicar. Deus nos ama como nós somos. Deus nos ama apesar das nossas fraquezas. Deus nos ama apesar das nossas limitações. Deus nos ama apesar dos nossos erros. Mesmo com os nossos fracassos, Deus nos ama. Ele nos amou antes. É tão lindo entender que a palavra de Deus diz assim que quando nós ainda éramos pecadores, Deus nos amou. Romanos 5,8 diz isso. Não é porque eu sou bonitinho hoje, você é bonitinha, você está... Não, Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Hoje eu luto, hoje nós lutamos contra o pecado, nós lutamos para vivermos uma vida na presença de Deus, uma vida correta, uma vida sã, uma vida sadia. Mas houve uma época que nós não éramos assim. Houve uma época que nós nos levávamos aí pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos próprios... A gente não perguntava a Deus, o que o Senhor acha? A gente não orava antes de sair de casa, a gente não lia a Bíblia, a gente não fazia devocional. A não ser o Sérgio que nasceu na igreja. Aí não tinha jeito, né? Que minha sogra até hoje, gente. Todo dia ela liga para ele... E ela faz o devocional, ela faz ele fazer o devocional, que nem criança. Todos os dias. Eles oram e leem a Bíblia pelo telefone. Minha sogra é muito sábia. Tem um conhecimento. Mas eu não era, eu não tinha. Eu fazia as coisas da minha cabeça. E ainda assim, Deus me amou. Deus te amou. Deus nos surpreende por esse amor. Às vezes a gente vê pessoas que a gente não dá nada, a gente não faz isso aí, e Deus ama aquela pessoa, aquele que está no maior erro, na maior situação, está difícil, mas Deus o ama. E isso é surpreendente, porque a gente ama, aquilo que nos agrada. É fácil amar quem nos ama. É fácil amar quem é agradável para nós, sim ou não? É fácil. Mas Deus nos ama apesar de tudo isso. Ele nos amou. Então eu fui surpreendida por esse amor. Eu sou surpreendida todos os dias por esse amor. Porque eu erro. E ainda assim eu sei que Deus me ama. Vai lá e me corrige. A correção do Senhor é amor. É amor. 1 João 4,16 diz assim: assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós, e
confiamos nesse amor. Deus é amor. Uma vez eu li um livro que dizia assim: aqui não diz que Deus ama, tampouco diz que Deus poderia amar, ou que Deus pode amar, ou que Deus amou ou amará. Pelo contrário, diz que Deus é amor. Vocês entenderam a diferença? Ele é, que significa dizer que Deus... E o que significa dizer que Deus é amor? Significa que o próprio Deus, a sua natureza, o seu ser é amor. Ele é amor. E isso é surpreendente. Para mim é. Queria compartilhar isso para vocês. Eu sou surpreendida todos os dias pelo amor de Deus por mim. Pelo amor de Deus por mim. No mês passado, eu tive uma crise de pressão. E eu vim aqui orar na segunda-feira. E na hora que acabou... Você estava aqui, né, Luíde? Aí eu falei para a Heloíde e para a Márcia, eu falei assim, não, gente, tem um negócio vermelho na minha vista. Estava vermelho assim a minha vista. E eu fui para casa, falei, acho que não é nada. Mas, gente, eu vi o amor de Deus por mim. Ele me guardou aquela noite. Eu vim orar aqui, Ele me guardou. Porque no dia seguinte, a minha vista parecia assim que estava pegando fogo. E aí eu fui trabalhar, lá no serviço, falei, não, eu vou para o hospital. E quando eu cheguei lá, gente, a minha pressão estava tão alta que eu tive uma hemorragia na vista. Foi uma hemorragia. E eu vi o cuidado, o amor. Ele me guardou. Porque eu saí daqui, eu fui para casa, eu fui trabalhar. Eu cheguei lá, a médica falou assim, eles me colocaram, a hora que eu cheguei na UPA, eles me enfiaram lá, a hora que passei naquela triagem, eu nem voltei. Já me colocaram lá num eletro, já. Aí eu falei, meu Deus, aí eu mandei mensagem para o pastor, falei assim, olha, ora por mim aí, que negócio tá... o negócio está meio esquisito aqui, né? Mas, gente, eu vi o amor de Deus, eu senti o cuidado dele. Eu ainda falei para o Sérgio, quando você vem para cá, eu fico aqui com você. Eu sou jovem, não posso ficar, ninguém pode ficar comigo. Sozinha, saí de lá tarde, fui dirigindo. Gente, eu vi o amor e o cuidado de Deus. Ele cuida de nós, sabe? Ele me guardou. Ele me guardou naquele dia. Ele tem me guardado. Para terminar, o que eu tenho que fazer? Marquei 2 coisas que eu preciso fazer para poder... Eu falei para vocês como Deus nos surpreende. Então, Ele nos surpreende pelas suas escolhas. Ele nos surpreende com a solução dos problemas. Ele nos surpreende pela sua fidelidade. Ele nos surpreende pelo seu amor. O que eu preciso fazer para viver isso? Simone, eu vou colocar aqui algo que eu vivo. Amém? O que eu faço? O que você faz, Simone? Para continuar confiando, crendo, para poder viver essa surpresa. Primeira coisa, gente, crie expectativas em Deus. Nele. Nele. Nós criamos também muitas expectativas nas pessoas. A gente tem que aprender a criar expectativas em Deus. Eu creio, criar expectativa, eu creio que Deus pode fazer. Eu creio que Ele vai fazer. Eu creio. Em maio, o auxílio-doença do Sérgio cessou. Ele estava desde 2020 no auxílio-doença do INSS. Desde que ele infartou a primeira vez, depois teve o segundo infarto, o terceiro infarto, aí veio hemodiálise, então seria 4 anos. E aí, como ele já tinha 66 anos, contei, ele poderia aposentar, né? 65 anos aposenta, ele não estava aposentado ainda. Estava no INSS. Aí, em maio, cessou. Maio foi... E a gente tinha que entrar, eu, assim, leiga, entrei com o pedido da aposentadoria dele. Gente, deu um trabalhão isso, porque desde o ano passado eu estava mexendo com a documentação para reunir. Eu falei, eu não tenho como pagar e eu não vou pagar ninguém. E eu falei, Senhor, o Senhor vai me capacitar e eu vou conseguir reunir toda a documentação. E não foi pouco, porque o Sérgio foi funcionário, ele foi concursário do Estado em 1900 e bolinha. Eu tinha que achar diário oficial de 1970.
Eu tive que correr de vários... A escola onde ele trabalhou, ele era secretário de escola concursado pelo Estado. Gente, a escola pegou fogo, o documento não tinha mais, eu tive que correr na diretoria, tudo em São Paulo. Eu aqui, resolvendo situações lá de São Paulo. E eu fui orando e pedindo ao Senhor, e Deus foi colocando as pessoas. Eu liguei numa escola que ele trabalhou, a secretária hoje lá falou assim, Sérgio? Eu falei, sua esposa... Sérgio. Gente, eu lembro do Sérgio, eu era aluna aqui quando ele era o secretário. Eu falei, então é você mesma que vai me ajudar. Me ajuda, preciso. E essa menina me ajudou, correu atrás de documentação. Gente, os negócios amarelos, sabe? As coisas assim, muito antigas. Achei, juntei tudo. E aí dei entrada no INSS para pedir a aposentadoria dele, né? Qual a minha surpresa? Veio um documento lá, um informativo, dizendo que, como ele estava encostado, né, em saúde, ele precisava ter vínculo com o serviço anterior. O que ele teve que fazer? Voltar a trabalhar. Ele teve que voltar para a prefeitura, até que saísse a aposentadoria. E esse até que? Gente, eu fiquei ali naquela expectativa, eu falei, Senhor, como é que vai ser isso? A gente sem ele receber, eu tendo que levá-lo para trabalhar. Saía daqui, levava ele em Canas, deixava ele lá, voltava para trabalhar, depois pegava e ia lá buscar. Uma correria. E eu falei para Deus assim, Senhor, eu não sei quando vai ser isso. Mas teve um dia, eu tentei achar a pregação, Vanderlei, que você fez uma pregação e você pediu para as pessoas virem aqui na frente. Deus me trouxe e eu fiquei aqui, irmãos. Deus me mandou ajoelhar aqui nesse altar, naquele dia. E eu orei. Sabe o que aconteceu naquela semana? O INSS entrou em greve. Vocês sabiam disso? Que teve uma greve aí? Né? E eu falei, e agora? E agora? Mas, gente, isso foi no domingo. Na segunda eu estive aqui orando. O INSS em greve, eu chorei nessas cadeiras. Eu falei, Senhor, como que vai ser isso? Até quando? Eu falei, eu não aguento levar ele mais para Canas. Senhor. E... Gente, naquela mesma semana, eu vou achar ainda esse vídeo, eu não sei, eu vou olhar aqui no YouTube, que dia que foi. Foi na semana do dia 19, que dia 19 de julho saiu. Na sexta-feira 19, foi no domingo que eu me coloquei aqui. Agora está alto, hein? Eu vou ter que ajoelhar na escada. Foi no domingo. Na sexta-feira daquela mesma semana, chegou aqui no aplicativo. Deferimento da aposentadoria. Irmãos, o INSS estava de greve. Mas foi deferida a aposentadoria dele. Ele estava lá trabalhando e falou assim, meu filho... Vem embora, você está aposentado, chega! Vem embora, pega o ônibus aí, vem embora! Mas, irmãos, a gente precisa aprender a criar essas expectativas em Deus. Sabe, muitas vezes as pessoas, na hora da dificuldade, do problema, ao invés de elas se ajoelharem, de elas buscarem, elas se distanciam do Senhor. É o que mais nós vemos. Na hora que a situação fica mais difícil, elas se distanciam, ao invés de criar expectativa. Não, eu creio que Deus pode fazer. Não sei como, não sei de que maneira, mas Ele vai fazer. Eu sei, Ele não vai me deixar nessa situação. De alguma maneira, Deus vai fazer. E é da maneira dEle. Então, cria essa expectativa. Vem para a igreja, vem para o culto hoje. A palavra Deus que surpreende. Você veio com essa expectativa de que Deus vai te surpreender? Eu vim. Eu sei que algo Deus vai fazer hoje aqui. E assim são todos os cultos. Eu venho adorar a Deus, mas eu sei que há uma resposta à minha adoração. Amém? Há uma resposta. Deus é um Deus que Ele se conecta conosco. É um Deus de relacionamento. Ele não está lá e eu aqui. Ele se relaciona comigo. E isso é algo tremendo, irmãos. E então eu crio expectativas nele. E às vezes Ele usa pessoas, às vezes Ele faz, Ele mesmo acontece, às vezes Ele cria lá, alguém achou esse documento do Sérgio lá. Alguém que estava trabalhando online, que não estava de greve, porque no meio da greve saiu a aposentadoria dele. E a segunda coisa. Eu não li o versículo. Olha lá, cria expectativas em Deus. 1 Coríntios 2:9.
As coisas que o olho não viu. Fala para quem está do seu lado. Surpresa! Surpresa! As coisas que o olho não viu. Aquilo que o ouvido não viu. Fala, surpresa! E não subir ao coração do homem. Vai? Prender. São as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Você crê na palavra? Então é isso. É isso, ponto. O que o olho não viu. Mas nunca aconteceu isso. É. Mas Deus, Ele me surpreende. Ele pode me surpreender. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. É. Mas Deus pode nos surpreender. É. Cria essa expectativa. E segundo, e por fim, confie no que Deus está fazendo. Mesmo que você não compreenda. Mesmo sem você compreender. Eu não estou compreendendo. Eu não compreendia porque que eu... durante o processo com os meus filhos, eu não entendia por que Deus... 15 anos... 15 anos chorando, pedindo para ser mãe. Eu não entendia. Mas eu confiava. Quando iniciou esse ano de 2024, as coisas estavam bem viradas para a minha vida, para minhas casas. Eu não sabia como Deus ia fazer. Não sabia como Ele ia agir. Mas eu confiei, mesmo sem compreender. O Vanderlei falou que eu estou em 2 empregos. Glória a empregos. Glória a Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Lá em janeiro eu não sabia como é que eu ia fazer para pagar minhas contas. Eu não sabia. Não sabia. Como é que ia ser o ano dos meus filhos, escolar, eu não sabia como é que eu ia manter, eu não sabia. Eu só confiei, fiz a minha parte de orar. Quando eu me inscrevi para aquele concurso, eu não sabia, e eu falei, eu estou sendo muito ousada. Eu acabei de me formar, né? Dia 16 de janeiro eu fiz meu TCC, que estava parado já um tempo por conta de toda a situação da minha família. Eu não conseguia parar para concluir o meu TCC. Mas eu falei, Senhor, eu vou fazer a minha parte. Fiz, apresentei. Hoje eu estou fazendo algo que eu amo, gente. Eu estou tão feliz. Eu estou cuidando de crianças que, sabe, elas estavam precisando de mim. Né, Letícia? A Letícia conhece eles. Cada dia que eu vou trabalhar, gente, é uma alegria, sabe? Deus me surpreendeu, porque quando parecia, vou fazer 50 anos, a gente pensa, o que Deus pode fazer na nossa vida? Eu vou dizer para você, Deus pode nos surpreender com muitas coisas, irmãos, com muitas situações. Eu tinha o desejo de ser professora. Não consegui ser antes, mas hoje eu consegui. E eu estou feliz, eu brinco, eu ensino, eu vejo eles em um mês que eu estou lá, como eles se desenvolveram, que coisa linda que é. Eu estou feliz, Deus está me surpreendendo, e eu estou ganhando para fazer algo que está me deixando feliz, eu estou ganhando mais, eu consegui pagar minhas contas, eu vou terminar o ano, irmãos, com as minhas contas pagas, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, porque eu não sabia como ia ser. Essa semana, 2 escolas me ligaram querendo me contratar. Eu falei, olha, eu não tenho como. Eu não tenho horário. 2 escolas particulares aqui de Guará. Sabe por que eu não tenho? Porque lá onde eu estou, já me puxaram para cumprir licença-prêmio de professor. Então, eu já estou com o próximo mês cheio e o outro mês cheio para dar aula de manhã e à tarde. Porque Deus faz.
A gente precisa acreditar, a gente precisa confiar. Na minha vida era isso, eu precisava. Esse ano de 2024 eu pedi para Deus: Senhor, eu preciso, sabe, eu preciso que o Sérgio fique bem. Preciso, Senhor, eu preciso colocar as minhas coisas em ordem. Porque com doença, só quem já passou por situação de doença sabe, irmãos, as coisas viram. Uma pessoa, você tem muito gasto com remédio, você tem muito gasto com alimentação, com deslocamento. Quando o Sérgio ficava nos 50 dias no hospital, você acha como que foi isso? Mas hoje eu posso dizer: o Senhor é Deus. Ele me surpreendeu. Ele me surpreendeu. Eu passei naquele concurso. Eu estou fazendo o que eu amo. Eu estou pagando minhas contas. Eu estou agradecendo a Deus e louvando e falando: Senhor, o Senhor pode me surpreender. Deus sabe que pode me surpreender, porque eu estou aqui e o que for, eu sou daquela pessoa que fala para Deus: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer? Simone, agora você vai para a direita. Amém. Simone, agora você vai para a esquerda. Amém. Irmãos, eu aprendi a me lançar. Não é fácil, mas o tempo, a vida, os momentos de oração, a palavra no meu coração. Então Deus foi gerando isso, e eu quero transmitir isso para vocês, compartilhar isso para vocês. Nós temos um Deus que nos surpreende. Então deixa Ele te surpreender. Fala para quem fala assim: deixa Ele te surpreender. Deixa Ele te surpreender, Lucila. Deixa Ele te surpreender. Você vai estar lá com 50 anos, ou não sei com quantos anos, fazendo o que você gosta, louvando a Deus. E hoje eu saí, irmãos, eu trabalhei de manhã, eu saí para vir para cá. Eu estava trabalhando, eu saí de 7h30 da noite do meu serviço. Tinha TCC, HTPC, perdão. Feliz, vim nessa Dutra aqui, feliz da vida, porque eu ia falar da palavra do meu Deus, falar que Ele nos surpreende. Você quer ser surpreendido por Deus? Cria expectativas em Deus essa noite. Creia que Ele ainda faz. Creia que Ele ainda opera. Creia que nada, não existe nada impossível para Deus. Verdadeiramente nada é impossível para Ele. Nada. Às vezes a gente fala isso, mas Deus quer que você viva isso. Deus quer que você viva isso. Deus quer usar a sua vida para ser canal de bênção para outras. As pessoas vão olhar e falar assim: uau, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez na vida dele. E isso é para a glória dele. Eu estou contando isso aqui para a glória dele, para a glória do Senhor, para a glória dele. Não é o fim. O vaso não vai ficar quebrado. Essa que você tem aí não é a última palavra. Creia nesse Deus que surpreende.